Boa noite a todos os amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade, que estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Senhor. E hoje nós vamos falar de um grande milagre que aconteceu na época do profeta Eliseu. Hoje nós estamos com a lição de número 8 aqui preparadas para poder compartilhar com os irmãos, e fala sobre a cura daquele grande guerreiro Naamã, que ele foi curado da sua lepra. Então nós vamos tirar grandes ensinamentos hoje para as nossas vidas, de tudo aqui, o que isso a palavra de Deus está querendo nos mostrar. E nós vamos relatar sobre a busca de Naamã por sua cura. Nós vamos também falar sobre o orgulho e a falta de fé que ele teve, e identificar também a ambição de Geazi. Então são 3 pontos que nós vamos estar falando sobre a aula de hoje, Eu gostaria que você estivesse bem atento, e você vai ver alguns detalhes aqui, inclusive que o escritor da revistinha faz um comentário, Porque hoje muitas pessoas fazem propósitos, fazem campanhas nas suas igrejas com 7 mergulhos de Naamã, Então nós vamos ver algumas coisinhas relacionadas a isso, e vamos aprender, amado, os ensinamentos que isso traz para as nossas vidas, que é o que mais importante. É entendermos o acontecimento daquela época, e para podermos trazer isso e aplicarmos nas nossas vidas, amém? Vamos orar, vamos já pedir a Deus que dê a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que vocês que estão aí nos assistindo nessa noite possam aproveitar e absorver esse ensinamento nessa noite, e que nós possamos crescer cada vez mais na presença do Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. E agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui nessa noite para podermos aprender um pouquinho sobre esse grande milagre, Pai, que fez parte do ministério do profeta Eliseu. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, lições importantes para as nossas vidas, que nós possamos absorver, Senhor Deus, todos os Teus ensinamentos e aplicarmos nas nossas vidas, para que o Teu nome possa ser glorificado. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite, que estão aí consagrando esse tempo de aprendizado à Tua palavra. Sê com eles, Pai, fala conosco através do Teu Espírito Santo e nos dê a direção, Pai, para que cada vez mais nós possamos discernir e ter conhecimento daquilo que a Tua palavra nos diz. Por isso eu oro, agradeço e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então a lição de número 8 hoje, ela fala sobre Naamã é curado da lepra. O texto áureo da lição de hoje. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de menino, e ficou purificado. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14. A leitura bíblica hoje, em classe, nós vamos ler 2 Reis 5, do 1 ao 10, depois o versículo 14, e o versículo 25 e o versículo 27 ao 27, amém? Então vamos lá, 2 Reis 5, do 1 ao 10. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem valoroso, um homem valoroso, porém ele era leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste bem atenção no que diz esse versículo 2. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Olha, mas olha a certeza que esta menina tinha, com relação ao profeta Eliseu, e não se importando com a condição de ser uma escrava. Ela viu ali uma oportunidade de direcionar Naamã, através da sua esposa, para que ele pudesse chegar até onde estava o profeta Eliseu, e ali poder receber o milagre. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta,
saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Né? Então o rei aqui, ele manda a carta para o rei de Israel, pedindo ao rei de Israel que pudesse, né, restaurar a lepra de Naamã, né? Mas não era bem assim que deveria acontecer. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Irmãos, prestem bem atenção nesse relato aqui. Né? O rei da Síria, aquela menina que estava escrava na casa de Naamã, chega para sua senhora e fala para ela: olha, se Naamã estivesse na presença de Eliseu, Eliseu poderia curá-lo da lepra. Naamã vai, né, ouve o conselho da sua esposa, vai, conversa com o rei da Síria, recebe cartas para ir. E o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, ele indaga algumas coisas. Ele diz assim: olha, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Olha só, mas, né? Veja bem em que situação estava o rei de Israel naquele momento. Será que ele não conhecia Eliseu? Será que ele não sabia que Eliseu, Deus estava usando muito a vida de Eliseu como um grande profeta, sucessor de Elias? Será que aquele rei não temia, né, a presença de Deus na vida de Eliseu? Olha o questionamento que ele faz. Ele achava que era com ele aquilo que deveria acontecer. E o que é pior, né? Ele ainda continua dizendo que o rei da Síria havia mandado carta para poder sondar e achar ocasião para invadir o povo de Israel. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha que falha do rei de Israel, né? Eliseu estava ali, Eliseu era um homem de Deus, mas com certeza por estarem afundados em adoração a outros deuses, eles estavam totalmente cegos, não sabendo que o profeta estava ali, né? E levantando questionamentos. Mas Eliseu, ele toma a frente, ele chama a responsabilidade para si e manda um recado para o rei de Israel, né? Com certeza esse evento aconteceu e a informação chegou até onde estava Eliseu, e aí Eliseu ficou sabendo que o rei havia rasgado suas vestes em sinal de humilhação. Volta, manda uma resposta para o rei dizendo: olha, deixa ele vir a mim, porque aí vocês vão saber que há um profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então preste atenção. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então Eliseu recebe Naamã próximo da sua casa, mas não vai atendê-lo. Manda o seu moço, né, Geazi, dar um recado para Naamã, e falando assim: olha, vai até o Rio Jordão e mergulha no Rio Jordão. Qual era o problema? O Rio Jordão era um rio de águas barrentas, um rio de águas escuras, sujas, não é? E Naamã se sentiu ali inferiorizado naquele momento. Ele foi buscar a sua cura, mas ali ele se achou naquele momento envergonhado, humilhado, não é? E tentou rejeitar essa situação. Vamos para o versículo 14 agora. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Versículo 25 ao 27. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, vinhas e ovelhas, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Só para aqui, para vocês entenderem. Eliseu lhe dá aquela palavra para Naamã: olha, vai até o Rio Jordão. Naamã ficou muito entristecido, muito indignado, saiu dali, não é, achando que Eliseu ia lá impor as mãos sobre a sua vida e ele seria curado instantaneamente. Mas Eliseu disse algo para que ele pudesse fazer para colocar a fé em ação. E Naamã, no meio do caminho, né, os seus
seus soldados ali, um chega para Naamã e fala: Senhor, o senhor enfrenta tantas guerras, tantas batalhas, o que é para ti mergulhar 7 vezes no Jordão? E aí Naamã, entendeu aquilo ali e foi e cumpriu. Quando Naamã foi curado, amados, ele voltou, para agradecer porque tinha trazido presentes para Eliseu, e Eliseu recusou o presente, porque o homem de Deus, ele não se vende, ele não se corrompe, assim como foi na vida de Elias. Eliseu também, amado, ele tinha isso no seu coração, que era um servo, estava para servir a Deus. Então, quando Eliseu recusou aqueles presentes, coisas valiosas, nós vamos ver aqui na revistinha, Geazi, amado, é tomado de uma ganância, e sai atrás, dos soldados do rei de Naamã, do chefe Naamã, e pede para Naamã algumas coisas, e Naamã dá a Geazi. E quando Geazi volta, para estar perto do profeta, o profeta já sabia, Deus já havia revelado tudo o que estava acontecendo, e aquela lepra que estava em Naamã passou para Geazi, e Geazi ficou branco, como diz aqui, ele ficou leproso, branco como a neve, por causa da sua ganância, por causa da sua ambição. Vamos aqui agora para a introdução da aula. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus, presta atenção, nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então isso aqui é uma grande verdade, Deus trabalhou no orgulho, na posição, no status de Naamã. Ele mesmo disse que havia rios melhores, na Síria havia rios melhores para ele mergulhar. Então ele se sentiu ali humilhado, se sentiu envergonhado, mas Deus estava trabalhando na vida daquele homem, para que o nome dele fosse sendo glorificado. Então Naamã aprendeu essa lição, e é o que muitos não querem, amado. Muitas vezes as pessoas querem suas curas, querem suas bênçãos, alcançarem as suas bênçãos, mas de maneira nenhuma procuram obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Não vão procurar o abençoador, vão procurar o interesse próprio, que são as suas bênçãos. Então nós temos que aprender isso, que há um tratado de Deus, e Deus ele age da maneira que ele quer, como lhe convém. Porque naquela época não existia somente Naamã como leproso, mas para Naamã foi dada a oportunidade de experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida. Item 1 de hoje: Naamã, o chefe do exército da Síria. Naamã, um comandante honrado. Vamos falar um pouquinho aqui de quem era Naamã. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Então, amados, aqui é uma lição muito grande para as nossas vidas. Muitas vezes existem coisas nas nossas vidas que nos ferem, que nos machucam. Naamã, ele tinha suas honras, Naamã já havia conquistado várias vitórias, só que por baixo da sua roupa, por debaixo da farda que ele usava, ele via a situação que ele estava, sendo leproso. Nós sabemos bem o que era ser leproso naquela época, mano. Então, para Naamã, quando mesmo ele enfrentando as vitórias, conseguindo alcançar as vitórias, quando ele tirava as suas vestes, que ele se via como ele era realmente, ele via aquelas chagas, aquela lepra no seu corpo, e ali não havia condição de melhorar aquilo, a não ser que fosse uma intervenção divina. Item 2 do tópico 1, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, ele foi guerrear contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa, preste atenção, não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Que lição maravilhosa essa menina nos dá.
Naamã invade, né, a Israel, leva lá o povo cativo e pega essa menina. Leva essa menina vai trabalhar na sua casa, estava como escrava do rei da Síria, do exército da Síria ali. Só que aquela menina, ela viu, amados, a situação do seu senhor ali, né? E ela se compadeceu, mesmo ela tendo sido tirada da sua casa, sido tirada da sua nação, dos seus costumes, ela não deixou isso influenciar. Ela teve autoridade, ela chegou para a esposa de Naamã e disse para a esposa de Naamã que se ele fosse falar com Eliseu, ele poderia ser curado da lepra. Olha que maneira que Deus usou a vida daquela menina para levar até Naamã a sua cura. Não é? Então não importa, como o autor disse aqui, não importa onde nós estejamos, no meio do que nós estejamos, o que importa é que nós temos um compromisso com o Senhor. E aonde nós estamos, amados, nós somos luz. Então onde a luz está, as trevas têm que sair fora. Então você que está me ouvindo nessa noite, está aprendendo com essa lição, saiba disso, Deus quer usar você independente do lugar onde você está, basta apenas que você tome uma postura. Foi o que essa menina nos ensina, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela tendo sido tirada, né, da sua nação, do meio do seu povo, ela ainda deu uma oportunidade para que aquele homem conhecesse, né, e fosse abençoado pelo Senhor. Item 3 do tópico 1, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até seu rei a fim de contar o que ele dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber que se tratava da visita de Naamã, ficou atemorizado, rasgou as suas vestes, pois acreditava que essa visita era um pretexto para o rei sírio para poder atacá-lo. Então, olha, né, que visão totalmente distorcida do rei de Israel. Como eles já haviam sido, né, invadidos algumas vezes pela Síria, ele agora estava temendo. Então, ele com certeza ele conhecia a história de Naamã, que Naamã era um chefe muito conhecido naquela época. Então, ele ficou com medo, rasgou as suas vestes, não é? Mas nem se preocupou em procurar o profeta Eliseu ou, né, indicar que Naamã fosse até onde estava Eliseu. Olha só que falta, né, de conhecimento das coisas do Senhor. Então nós temos que prestar muita atenção, amado, né? Porque muitas vezes Deus quer trabalhar através das nossas vidas e nos coloca em algumas situações para que a nossa fé ela seja realmente colocada diante do Senhor. Item 2 de hoje, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Olha só, agora nós vamos ver aqui um pouquinho sobre Eliseu. Nós falamos aqui sobre a busca da cura de Naamã, né? Agora nós vamos falar sobre a posição, né, que Eliseu toma. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções que ele haveria de fazer para ser curado. Então, Eliseu aqui não se importou, né, com o cargo, com a posição de Naamã. Eliseu fez aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, né, soube tratar ali com Naamã, soube ver aquilo que Deus estaria tratando sobre a vida de Naamã. O item 2 da lição, do tópico 2, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras. Olha aqui, né? Ser reconhecido, era um grande guerreiro, né? Tinha conseguido grandes vitórias, então ele queria que Eliseu fosse lá e o bajulasse. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honra e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi precisa a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado da sua lepra. Olha que coisa maravilhosa, amado. Que trabalhar de Deus, né, conforme a palavra do homem de Deus. Então, foi necessária a intervenção de alguns soldados ali. E eu fico imaginando, amado. Imagina Naamã dando ouvido à voz de um soldado. E Naamã foi e mergulhou a primeira vez, se levantou, nada aconteceu. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez.
Eu fico imaginando aquele soldado que tinha dito para ele mergulhar no Jordão, né? Porque Naamã poderia muito bem sair dali e mandar matar esse soldado, né? Assim como também a questão de se vingar contra Eliseu, né? Mas não, quando ele mergulhou na 7ª vez, a palavra de Deus nos diz que Naamã saiu com a sua pele como a pele de criança, né? Deus honrou a palavra do homem de Deus. Item 3 do tópico 2, Deus ainda opera milagres e não misticismo. Agora você preste bem atenção, né, no que eu vou dizer aqui para você, no que nós vamos ler aqui. Por isso que eu disse para vocês no começo, que muitas vezes nós vemos aí campanhas e campanhas em igrejas, né, os 7 mergulhos de Naamã. Primeiro que Naamã, ele não quis atender a voz do profeta, né? Ele foi porque um soldado o questionou ali, e ele acabou dando ouvido à voz daquele soldado. Então, amados, não é dar honra a Naamã, nós temos que dar honra ao profeta, ao homem de Deus, aquele que deu a instrução, ao qual Deus honrou a sua palavra. O número 7 que Eliseu usou, presta atenção, representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então eu quero que você grave bem isso aqui, amado. Por isso o pastor sempre diz, não é? A igreja não é dirigida por campanha, a igreja é dirigida pela palavra de Deus, porque o Senhor ele pode agir em qualquer momento das nossas vidas. Nós podemos estar na nossa casa, nós podemos estar dentro do templo, aonde aprouver a Deus agir, o Senhor vai agir. Então nós temos que parar com certas coisas, amados, que muitas vezes se tornam via de regra dentro das igrejas, né? E vamos olhar para a palavra, vamos buscar na palavra, né? Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquilo que se espera. Então, se nós exercitamos a nossa fé, se nós estamos num culto, nesse culto ele pode haver cura, ele pode haver libertação, ele pode haver restauração, ele pode haver arrebatamento, o Senhor pode fazer o que ele quiser dentro do culto, porque o culto quem dirige é o Espírito Santo. Então nós não temos que ficar dando denominação a reuniões, né, principalmente em campanhas, né, que acabam levando as igrejas aí a cair um pouco no descrédito da palavra. Vamos lá, Geazi, item 3 hoje, Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, olha só a quantia disso aqui, amado. A quantia era composta de 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Então, não é? Olha, você vê aqui o que estava aqui em questão, não é? Mas como a palavra de Deus nos ensina, de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Eliseu não estava ali realizando um trabalho, Eliseu estava servindo ao Senhor, não é? E ele não aceitou aqueles presentes, não aceitou aquelas coisas que Naamã havia trazido, não é? Então isso nos dá uma grande lição, amado. Nós temos que aprender muito com isso, não é? Toda a honra tem que ser dada ao nome do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse, sem Ele nada nós podemos fazer. Nós não somos nada sem a presença do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas. Item 2 do tópico 3. Homens de Deus não se deixam vender. Vou ler de novo. Homens de Deus não se deixam vender, nem por quantia de dinheiro, nem por troca de cargos, né? Por promessas de cargos. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã
revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Né? Olha que alerta para as nossas vidas. Né? Então nós temos que aprender isso, amado. A partir do momento que somos servos, nós somos chamados para servir e obedecer à voz do nosso Deus. E através do Espírito Santo fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Sem buscar recompensa, sem buscar interesse, com um coração voluntário, fazer de bom grado ao Senhor, servindo ao Senhor, né? E sendo bênção na mão do Senhor. Porque aí o Senhor, ele toma as nossas vidas, usa e nos dá a oportunidade de vermos os milagres acontecendo. Item 3, agora olha a diferença aqui do que aconteceu com Geazi. Por ganância, Geazi é cometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Então, isso aqui, amado, nos traz um alerta das consequências, né? Porque nós sempre dizemos que Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe o que está dentro do seu coração por uma atitude que você vai realizar. Então, nós temos que analisar muito bem essa situação. Quando Geazi, ele olhou aqueles presentes que Naamã ofereceu a Eliseu e Eliseu recusou, né? Geazi, ele ficou ali totalmente perdido, né? Por ganância, e saiu atrás de Naamã e foi lá buscar alguns presentes para ele. Só que quando voltou, Eliseu deu a palavra e aquela lepra que estava em Naamã, ela se apegou a Geazi e ele saiu de perto de Eliseu, todo branco como neve, acometido pela lepra. Então é uma lição muito grande, amados. Sonda o seu coração, deixa Deus sondar o seu coração. Não deixa que a ganância, a soberba, a vontade de prevalecer entre no seu coração. Principalmente quando você for fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Seja humilde, seja grato, faça com o coração aberto, não fique esperando recompensas, não precisa de reconhecimento de homens. O Senhor, ele vai olhar, o Senhor, ele vai ver, e da maneira que o Senhor tiver de oportunidade, ele vai abençoar a sua vida, e nós veremos que vale a pena, estar servindo ao Senhor, não pelas recompensas, mas por sermos servos e estarmos na disposição de Deus para fazermos a obra do Senhor. Amém? Então eu quero ler aqui com você a conclusão de hoje. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Olha que coisa linda. Ele não somente foi curado daquela lepra física, daquela doença física, mas ele foi curado no seu interior, porque aquele homem, quando saiu ali, ele viu aquele milagre, ele levou uma porção da terra, de Israel, para que quando ele se dobrasse para orar, ele se dobrasse em terra do povo de Israel, e sabendo que só havia um Deus que era o Deus do povo de Israel. Então, amados, essa é a lição que nós temos que levar para as pessoas, e através das nossas vidas, através da humildade, da simplicidade, Deus, ele vai se manifestando, curando, salvando, libertando pessoas e acrescentando pessoas na sua família e no seu reino. Então, que você possa ser aí um canal, como foi aquela menina, de levar aquela palavra a ele para que Naamã pudesse alcançar a bênção de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, como nós dissemos nessa noite, a maneira de agir, a maneira de trabalhar, ela pertence ao Senhor. O que nós temos que fazer, Pai, é crermos no impossível, crermos naquilo que o Senhor pode fazer e entendemos, Pai, que muitas vezes o Senhor primeiro trata com as nossas vidas para depois, Senhor Deus, manifestar o seu poder e a sua glória.
Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor Deus, as intenções incorretas do nosso coração, porque queremos ser o servo do Senhor como foi Eliseu, servo simples, humilde, Senhor Deus, reconhecendo, Senhor Deus, que ele nada poderia fazer se o Senhor não estivesse sobre a vida dele. Pai, nos ajuda a caminharmos, nos ajuda a sermos dependentes do Senhor, nos ajuda, Pai, a levarmos, Senhor Deus, o Teu nome aonde quer que nós estejamos, e para que as pessoas vejam, Senhor, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada lar, aquele que pode estar nessa noite precisando de um milagre, que ele saiba, Senhor Deus, que existe um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, basta que nós venhamos a exercitar a fé e depositar no Senhor, no Deus de Israel, todas as nossas forças e a nossa fé para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço por esse estudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Eu quero, nesse momento aqui, orar com os nossos dizimistas e ofertantes, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus possa estar continuando cuidando de vocês. Na semana que vem nós vamos estar falando sobre a lição 9, o reinado de Joás. Então eu quero contar com a sua presença, Esteja lendo a revistinha, amado, esteja se preparando, para poder entender aqui o que a lição te ensina, a cada semana. Quando você já vem preparado, fica mais fácil de você entender aquilo que a lição está nos dizendo. Então vamos orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, vamos orar pelos profissionais de saúde, médicos, para que essa epidemia aí, nos deixe realmente, e que nós possamos continuar servindo ao Senhor, com alegria, com o nosso coração voluntário e pronto para servir o nosso Deus. E que Deus possa curar, que Deus possa salvar, que Deus possa libertar, e alcançar almas para o reino dele. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença. Neste momento, Senhor, eu quero agradecer, Pai, pela fidelidade dos nossos dizimistas e ofertantes, pela, Senhor, obediência à Tua palavra, que nos ensina, Pai, que nós devemos trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor tem suprido, Pai, todas as nossas necessidades. Pai, eu peço pela vida de cada um dos Teus filhos, que escolheram a obediência à Tua palavra. Prospera eles, Pai. Faça, Senhor Deus, multiplicar, Senhor Deus, tudo aquilo que eles estão investindo na Tua obra, e o Teu nome seja engrandecido. Abençoa também, Senhor Deus, essa planta do nosso terreno, que esse alvará, Pai, possa ser liberado para que nós possamos dar início à construção da Tua casa. Pai, abençoa todos os profissionais de saúde, os médicos, atendentes, enfermeiros, pessoas que estão no leito, Senhor, do hospital. Livra-os da morte, Senhor, e manifesta, Senhor, a Tua glória sobre a vida de cada um, Pai. Por isso, Pai, eu quero já Te agradecer. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, Quinta-feira nós teremos o nosso culto presencial lá no templo. Conto com vocês, conto com a presença de cada um. Vamos estar juntos ali ouvindo o recado de Deus, orando, e buscando a presença de Deus nas nossas vidas. No sábado, os nossos jovens estarão ali, a partir das 18 horas. No domingo, pela manhã, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas, temos o nosso culto presencial, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.